o furacão Melissa bateu quase 300 quilômetros por hora. O que é esse fenômeno? O que está acontecendo e por que ele está causando tudo isso na Jamaica? Está acontecendo agora. A gente deve temer o que está acontecendo? Tem alguma consequência para a gente? Vamos tentar entender tudo isso agora com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro, vamos começar dessa pergunta que você está lançando aqui na abertura, né? A gente está vendo aí um furacão de proporções enormes, assustador, que nesse momento tá atingindo a Jamaica. E aí muita gente diria assim, tá, mas isso tá acontecendo, ó, primeiro que é uma falta de empatia do caramba, né? Mas algumas pessoas poderiam dizer, ah, não, isso acontece lá, isso não acontece aqui, não tem nada a ver com a gente. Vamos falar sobre isso, então? Vamos falar porque, enfim, tem relação com a pauta diretamente nossa, né, gente? Apesar do Brasil não ser afetado por furacão, aquecimento global, né, gente? E você visitou a Jamaica, né, Ana? Você conhece há alguns anos? Sim, pô, Jamaica é um país bonito pra caramba. Depende, bom, eu não vou me estender muito, mas depende muito do turismo, assim, as áreas que estão Uhum. sendo atingidas ali são bastante visitadas ali. Vai causar, muito provavelmente, um estrago muito, muito grande, assim. Uhum. E é o que o Collister está falando aqui, o Brasil não é afetado por furacão até agora. Vamos para uma reportagem da BBC, que eu tenho às vezes algumas críticas à BBC, mas em matéria de ciência e geopolítica eles trazem muita coisa interessante. Porque o furacão Melissa é uma tempestade com poder tão grande de destruição. Vamos entender aqui direitinho. O furacão Melissa atingiu a Jamaica no início da tarde desta terça, dia 28 de outubro, com ventos de até 295 km por hora, os quase 300 eu falei, acho que eu tá errado no roteiro, vou fazer uma errata. Quase. 300, não 400. Acho que eu falei 400 no Não, roteiro. tá 300. Tá 300? Então é Tá 300. certo, tá 300. O fenômeno já é considerado por meteorologistas como o mais violento a atingir o país caribenho até hoje, além da mais forte tempestade do ano em todo o mundo. Antes mesmo de tocar o solo na Jamaica, o furacão já provocou 3 mortes no país. Outras 4 pessoas morreram no Haiti e na República Dominicana, ou seja, não é só a Jamaica, tá? Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Melissa atingiu o primeiro sudoeste da Jamaica, passando por New Hope, como um furacão na categoria 5, o nível máximo na escala Saffir-Simpson. Esses níveis, gente, eu sei por conta de acompanhar tsunami e terremoto, tá? É assustador. É assustador. Ele tem se movido lentamente, o que significa que chuvas e ventos fortes já começaram já há alguns dias e podem se estender por mais tempo. Muitos jamaicanos foram evacuados, com as autoridades alertando sobre as condições catastróficas e fatais. É uma situação assustadora para a Jamaica, disse o ministro da Água, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do país, Matheus Samu, da BBC, antes da chegada do furacão. Samuda afirma que 70% da população vive a menos de 5 quilômetros do mar. A tempestade afetará diversas áreas baixas, como Kingston, Old Harbor Bay, Rock Point e St. Elizabeth. Em meio à preparação para o furacão, ele afirmou que tem sido difícil convencer as pessoas a procurar abrigos. Tá me rolando muitas memórias de Rio Grande do Sul alagado, né, gente? Pois muitos sentem que devem proteger as suas propriedades em vez de preservar as suas vidas primeiro. Esperamos ter feito o suficiente em termos de preparação, diz ele. 1/3 da ilha está sofrendo com cortes de eletricidade, segundo o ministro da Energia, Dario Vaz. Evan Thompson, do Serviço Meteorológico da Jamaica, alertou mais cedo que as coisas vão ficar significativamente piores ao longo das próximas horas e dias. Por que o Melissa pode ser tão destruidor? Melissa é um furacão particularmente poderoso, grande e de movimento lento. Há vários motivos para isso. Águas mais quentes. Furacões precisam de águas mais quentes para se alimentar. E o aumento do calor na superfície do mar tem injetado energia extra no sistema de tempestades. As águas do Caribe Ocidental estão próximas de 30 graus, cerca de 2 ou 3 graus a 3 graus Celsius acima da média para a época do ano. Aquecimento global, será? Enfim.
Poucas mudanças na velocidade e direção. Outro fator que tem relação com cisalhamento ou tesoura de vento, como são chamadas as mudanças de velocidade ou direção das correntes. Os ventos da atmosfera ao redor do furacão Melissa não estão sofrendo muitas mudanças e essa falta de cisalhamento desempenhou um papel importante para permitir o amplo crescimento do furacão. Quando o cisalhamento do vento é maior, ele tende a fragmentar as tempestades e permitir que elas enfraqueçam, mas nessa configuração, o furacão Melissa conseguiu continuar se formando e se fortalecendo por vários dias. Qual o papel do aquecimento global nisso? A ligação entre mudanças climáticas induzidas pelo homem e os furacões é complexa. Embora não se acredite que mudanças climáticas aumentem o número de tempestades tropicais ou furacões, as temperaturas mais altas do mar podem tornar aqueles que se formam mais intensos, com ventos mais fortes, chuvas mais intensas e maior risco de inundações costeiras. A frequência dos furacões muito intensos como Melissa está aumentando e continuará a aumentar à medida que o mundo aquece. Em seu último relatório de avaliação, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, concluiu que a proporção de ciclones tropicais de categoria 4 e 5 provavelmente aumentará globalmente com o aquecimento. Um estudo do World Weather Attribution, analisando o furacão Milton no ano passado, constatou que as mudanças climáticas tornaram os ventos 10% mais fortes e as chuvas cerca de 20% a 30% mais intensas. Portanto, embora a ligação direta entre o furacão Melissa e um ambiente mais quente possa ser estudada após o evento, é provável que ele tenha se tornado mais úmido e com ventos mais fortes devido às mudanças climáticas induzidas pelo homem. E aí, Ana, o G1 está fazendo um blog ao vivo. Parece que ele desceu de categoria, o que seria uma boa notícia, desceu para categoria, mas ainda tá alto, tá? Categoria 4, após chegar a Jamaica. Situação extremamente perigosa, alertam as autoridades. O olho do furacão tocou o solo da ilha por volta das 14 horas desta terça-feira, dia 28, como a tempestade do século, e impactará pelo menos metade da população do país, segundo meteorologistas e a Cruz Vermelha. O furacão seguirá para Cuba. E aí o presidente de Cuba pede para as pessoas irem para os abrigos. Horas antes da chegada do furacão Melissa a Cuba, o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, sucessor dos Castro, fez um apelo para que a população em área de risco busque abrigo. Gostaríamos de enfatizar novamente a magnitude desse evento e a necessidade das pessoas compreenderem o risco que ele representa devido à sua escala. Ventos acima de 260 km por hora podem destruir qualquer estrutura que não esteja devidamente preparada. Por isso, pedimos novamente a todos que aproveitem o tempo restante antes da chegada do furacão para se deslocarem para as áreas seguras e enfrentarem esse furacão. As imagens são ao vivo, tá? De uma transmissão do Kingston Harbor, né? Que é o porto. E as imagens aéreas são impressionantes, tá, Ana? Imagens da Metsul, só para vocês verem. É assustador. Aqui é uma mais parada, essa daqui mostra o piloto mostrando mais a origem do buraco. É enorme. Que coragem de fazer essas imagens, né? É o medo do avião, né, ser tragado. Olha isso. Não, vocês podem ver que, assim, é o que a matéria da BBC explica. É denso, então, como a movimentação não é abrupta, é uma muralha de temporal. Na imagem aérea fica bem explícito, ó. Olha essa imagem.
É isso aqui, gente. Caraca. É muito complexo. E assim, as cenas na Jamaica estão dramáticas, gente. Só pra vocês verem. Não vou me estender muito, eu queria ouvir a Ana também. Vamos lá. É isso, Ana. Sobre essa coisa da velocidade, né? Eu queria voltar nesse ponto, porque no imaginário, às vezes, das pessoas, como a gente não está muito acostumado com esse tipo de coisa, a gente imagina, um furacão, ele vem, e a gente tem até nas expressões, né? Passar como um furacão, como uma coisa que passa Acho que é o muito filme rápido. Twister, né? A gente acha que é uma coisa assim que vem muito rapidamente. E aí a gente entende que é um processo lento, né? Que pode levar aí horas, dias. E, de fato, já desde ontem a gente tá vendo na internet relatos das pessoas que estão na Jamaica, né? Contando. A gente tem visto muito relato, isso é um sintoma também, né? Do que é muito a situação da Jamaica. A gente vê muito relato de estrangeiros, porque é um país que tem uma força no turismo muito grande, de estrangeiros que estão nos resorts lá, ou que tem casas, tem muitos americanos, estrangeiros de forma geral, que têm casas de veraneio, né, na Jamaica. E que estão lá e muitas dessas falas estão repercutindo, mas a Jamaica é um país de muita desigualdade. Então, toda a população que trabalha no setor de turismo vai sofrer um impacto muito grande da passagem desse furacão, não apenas, né, por perder as suas casas, na melhor das hipóteses, porque, né, estamos falando das vidas também, mas também vão ter um impacto no trabalho, né? Então você vai ter aprofundando a desigualdade, a pobreza. Aprofundando ainda mais a desigualdade e a pobreza no país, assim. Então tem um potencial assim de estrago muito, muito grande mesmo. E é um país pequeno também, e como estava bem colocado na matéria, a maior parte da população está toda na costa, né? O que aumenta também esse impacto aí de um fenômeno como esse. Agora, indo para o assunto mais geral também, Pô, a gente acabou de mostrar um corte com o Monark negando mudanças climáticas, entende? E esse tipo de discurso, você vai dizer, mas é culpa do Monark, o furacão? Veja, quando o monarca e seus semelhantes fazem um discurso negacionista das mudanças climáticas, eles ajudam a perpetuar esse negacionismo que nos leva socialmente, em conjunto, a não tomar medidas que precisam ser urgentemente tomadas se a gente quiser ter o mínimo possível de chance de sobreviver, né? De ter condição, né, de vida um pouco menos pior, né, num futuro, e não é num futuro longínquo, é num futuro próximo, né? Então, quando essas pessoas negam isso, elas negam o que está acontecendo e já tem impactos agora, nesse momento, na vida de pessoas. E é isso que tá rolando, sabe? É essa a conexão entre essas duas coisas. Quando você vê um furacão desse e considera-o como é apenas um fenômeno natural, quase como foi Deus que quis, sabe? Uma coisa assim, sabe? Acontece. Essas coisas não acontecem nesse sentido, elas são provocadas também pelas nossas ações de forma geral. Sofia tá pedindo para entrar aqui, porque eu sabia que ela ia querer comentar esse assunto. Vem, Sofia. Falar uma coisinha só, bem rapidinho. Concordo 1.000.000% com tudo que vocês falaram, só quero destacar que negacionismo não é só o que o Monark faz. Muitos pesquisadores que estudam negacionismo climático têm falado que enquanto o negacionismo hardcore, que é aquele do Monark, que diz que não tem mudanças climáticas, está diminuindo, a gente está vendo o crescimento de outras formas de negacionismo que não negam as mudanças climáticas, mas que levam aos mesmos efeitos por outros meios. Então, não, as mudanças climáticas estão acontecendo.
Mas isso é problema dos outros. As mudanças climáticas estão acontecendo, mas isso a gente vai conseguir resolver magicamente com tecnologia. Mudanças climáticas estão acontecendo, mas é só daqui muito para frente. Mas que não negam as mudanças climáticas, mas tem o mesmo efeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, daí não é só monarca. Aí é o governo brasileiro querendo explorar a margem equatorial, por exemplo. Sim, você que diz, não, isso não é problema nosso, desculpa, mas explorar a margem equatorial, na prática, coloca no mesmo nível que o monarca. E eu acho bom destacar também que, não, Sofia, mas é para promover o desenvolvimento. Tá, olha lá na Jamaica como está ajudando a desenvolver as Aí mudanças. vem um furacão e acaba com tudo, pronto. No final das contas, como a Ana e o Pedro estavam falando muito bem que isso aumenta ainda mais as desigualdades, afeta muito mais aqueles que já são mais pobres. Se você diz, não, a gente tem que explorar petróleo porque isso vai ajudar a gente a desenvolver e a combater a pobreza, não, isso vai piorar as mudanças climáticas e ferrar ainda mais, principalmente os mais pobres. Pronto, parei. Perfeito, Sofia. É importante lembrar mesmo. E, aliás, é exatamente por isso que a gente vê os mais ricos com abordagens cada vez mais negacionistas. Porque quem ganha, né? Semoar. Exatamente. E quem perde são os outros. Então, né? Todo mundo Luís interesse. XIV, né, sabe? Há um interesse aí, há um interesse também, né, de gente que ganha vendendo solução que não funciona, e gente que vê um benefício a curto prazo de dizer quem vai se ferrar são os outros e eu vou estar por cima da carne seca, e é isso, né? A Luana tá mencionando um negócio que é bem sério mesmo, a maioria das praias na Jamaica é privativa, assim, as praias públicas são bem pequenas e de acesso muito, muito difícil, assim. É um negócio bem assustador, assim, como os estrangeiros, né, tomaram assim, o espaço, né, da Jamaica. Enfim, mas não vou me estender que a gente já passou do tempo, ficamos por aqui torcendo, né, por nesse momento, por este caso específico, o que a gente pode fazer é torcer, tá? E cobrir. Mas e cobrir, né? Diante da situação geral, a gente pode sim fazer alguma coisa. É importante que a gente entenda isso para que a gente não fique nessa chave só do hopes and prayers, né? Vamos torcer para que dê tudo certo e o furacão diminua de intensidade, cause um estrago menor, mas não basta só torcer, não. Se a gente não atuar contra o negacionismo científico, por exemplo, o negacionismo climático, a gente vai continuar tendo cada vez situações piores, né? É isso? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Voltamos em instantes. Beijos.